presente, mas para a maioria das empresas o futuro, né, em relação a data science, que é machine learning e deep learning, então tem que estar super em alta, super buzzword, mas apesar do buzzword, super importante metodologicamente, tá? E depois a gente vai abrir para uma dinâmica especificamente para a gente pensar de forma concreta em relação aos aprendizados que a gente teve e exercitar isso, tá? De forma concreta. Beleza. Todo mundo já ouviu falar de Machine Learning? Sim. Sim, é só para Hoje o professor, eu estava tendo aula lá no doutorado, já que o Buda estava lá, teve um professor que ele é behaviorista, um professor do Instituto de Psicologia, ele falou, eu estava na PUC e os alunos fizeram um experimento comigo, sem eu saber. Ele falou assim, 50 pessoas, tem um lance que chama reforço positivo e reforço negativo, né? Então a criança faz algo errado, você dá uma bronca, reforço negativo, ou você dá um bombom, reforço positivo, pode ser uma pomba, um cachorro, um rato, uma criança, qualquer pessoa. E daí ele falou assim, só que tem reforços positivos que são atenção, por exemplo. Tem coisas que são físicas, calor, frio, sexo, sede, etc. são físicos. E tem coisas que são mais mentais, tipo atenção. Então você quer atenção. Daí ele falou, eu vinha pra direita, começava a falar, e daí todo mundo prestava atenção, eu não tava e tal. Daí eu vinha pra esquerda e todo mundo cagava, assim, olhava pra lá. Imagina isso. Aí ele falou, quando os alunos se formaram, eles me avisaram que o professor falou, eu caía, assim, porque quando eles ficavam assim, eu começava a fazer o boneco do rosto, assim, pra eles se motivarem, né? Daí eu ia pra direita e, nossa, pô, tô mandando bem, né? Mas, cara, daqui 5 minutos eu tô mandando mal. Essa é a necessidade do feedback, do reforço positivo. Sim, agora sim. A gente do lado aqui, ó. O que dá uma boa explicação de Machine Learning para eu ancorar na fala de vocês e depois eu passar para o nosso olhar sobre o assunto? Não, sem ser o Buda, porque eu... Pode falar, o que vem à cabeça, assim, de... Quando vocês pensam no tema, ou que vocês já leram, já ouviram falar, palestra, etc. Fala, Tadá. Não sei se tem a ver, mas, por exemplo, eu lembro da Bia do Bradesco, por exemplo. Estou aprendendo desse projeto lá de inteligência artificial do Bradesco. Que ela vai aprendendo com os usuários e vai, dando soluções de atendimento e aí alguma coisa que vai on progress, os dados, as informações vão melhorando. Vão melhorando, ótimo. Quem mais? E é legal, né? Saíram na frente do Itaú, uma das primeiras vezes, né? Na história aí. Eu também não sei tudo. Vocês viram a campanha? Qual que é o caminho pra casa? Eu também não sei tudo, mas a gente achei legal pra caramba. Apesar de ser bradescão, achei bem legal, né? E aí? Acho que é tudo que tem uma possibilidade de você automatizar alguma coisa e gerar aprendizados e ter uma solução em cima dela. A propaganda é muito comum em testes de qual conceito funciona mais, que filme gera mais clique ou observação até o final e tudo mais. Você coloca as opções, a ferramenta faz desde servir, ver o que teve maior custo e tudo mais, e dentro dessas opções que você pediu, ele já vai escolher a melhor e vai ficar servindo só melhor. Vai dar te avisar, essa é a melhor, eu só estou servindo essa. Então ele tem pré-configurado nele algum algoritmo, né? Pegando as aulas lá da Evandro, principalmente, né? Que está pré-definido como ele faz isso, né? Ninguém está te perguntando qual campanha eu devo servir, por quê, né? Tá pré-definido. Algum outro pensamento sobre lembranças? O que vocês pensam sobre Machine Learning, que vocês já ouviram falar, o que estão fazendo? Dá algum ponto exploratório ainda? Eu acho que é qualquer máquina que possui um processo de aprendizado em função da execução dela, do leitor de execução dela. Que ela toma decisões baseadas em... Esse ponto é ótimo. Eu vou para o ponto da aprendizagem contínua, o ponto do algoritmo pré-selecionado, né, pré-determinado, e o ponto da decisão. Formalmente, assim, considera-se que Machine Learning é uma sub-área de inteligência artificial, né?
E toda a discussão sobre inteligência artificial deita sobre alguns problemas que até a gente estava discutindo aqui sobre questões éticas, né? Porque no fim das contas, a diferença de um modelo estatístico que você roda, baixa no seu Excel, joga no R, no SPSS, ou no Excel mesmo, roda a sua análise e depois pensa sobre isso e decide, é muito diferente de você dar à máquina a condição de decidir, né? Então essa é a grande, se fosse para definir ou pensar em inteligência artificial, o grande ponto de bifurcação em relação a métodos que não se dizem inteligência artificial é a questão da decisão, né? De operacionalizar, devolver para o mundo um crédito ou não crédito, promoção ou não promoção, peça ou não peça, usando estatística, né? Então lembra que a gente colocou aquele triângulo lá, estratégia, estatística e tecnologia, e tem um caminho aqui de estratégia para estatística e estatística para tecnologia, né? A ideia é que o conceito de inteligência artificial prevê que a decisão será tomada pela máquina. O que gera N problemas éticos, porque normalmente você tem que poder determinar a culpa para alguém, né? Se alguma coisa dá errado. E se alguém é quem desenhou o algoritmo, quem contratou o algoritmo, né? O carro que atropelou lá do Uber matou uma pessoa, né? O carro autônomo. Então essa é a grande diferença, tá? Então o que é só estatística para o que está dentro do campo da inteligência artificial, então portanto machine learning. Então tem N coisas dentro de inteligência artificial que não são machine learning, tá? Como hierarquia aqui. Então como definição, a gente pegou de alguns lugares e escreveu a nossa aqui, é uma área da inteligência artificial onde é possível criar algoritmos para ensinar, a gente vai pensar sobre essa palavra, uma determinada máquina a desempenhar uma tarefa. E o grande ponto problemático dessa definição é o ensinar, né? Ensinar, a gente pensa em aprendizagem, pensa em inteligência, e a gente pensa em inteligência da máquina tentando replicar o que é inteligência humana, porque é a única, né, inteligência que a gente conhece. E é muito interessante, porque pensando, e até isso é muito um olhar sobre a minha trajetória de estudos, tá? Que começa em comunicação, consumo, psicologia e vai para esses lados aqui. Quando a gente olha o Piaget, a obra dele, ele fala sobre o desenvolvimento da inteligência no ser humano, né? Já ouviram falar do Piaget? Piaget é famoso por causa das crianças, né? Ele não é um psicólogo da infância. A obra dele é pautada em como uma pessoa sai de uma inteligência ou de um conhecimento A e vai para o A mais 1 ou para o A mais B, né? Como se dá isso? E por que isso se dá de forma muito intensa na infância? Ele foi estudar as crianças, tá? Então ele é o psicólogo, tem assim, o Freud e o Piaget é totalmente sobre aprendizagem e desenvolvimento de inteligência, apesar de falar muito sobre criança, né? E o Piaget, ele define inteligência assim, porque daí a gente vai olhar ele e depois à luz do que está se falando sobre machine learning. Ele define de uma forma muito bonita, assim, né? Então, inteligência ou conhecimento como pela sua função e pela sua estrutura. Eu já acho muito bonita, né, a definição, que pela sua estrutura, uma organização mental. Como função, é uma organização mental que tem a finalidade de você se adaptar ao meio. Então, inteligência é um jeito que sua cabeça está organizada para você dar de cara com o mundo e não sofrer tanto. Basicamente é isso, né? E se adaptar. Então, desde uma criança que está acostumada com o peito da mãe, então peito, alimento, peito, alimento, peito, alimento, e daí chego eu com uma mamadeira, a organização mental dela está definida como mãe é alimento, né? E daí de repente ela dá de cara com alimento vindo do pai. Falou, opa. E daí a cabeça dela tem que se reorganizar para assimilar bem essa informação estranha do mundo que incomoda ela, né? Então é uma forma, num primeiro olhar, o autor ele diz que você se desequilibra, você fala, caralho, o que é isso? E você tem que reorganizar a sua cabeça para saber que alimento é alimento e isso é desconectado da mãe. Então você vai reorganizando sua cabeça para se adaptar ao mundo. Então basicamente é isso. Ele fala que inteligência se desenvolve por meio de assimilação. Então, assimilo algo do mundo. Imagina assim, a gente falou 12 aulas, um monte de coisa. Algumas coisas vocês assimilaram. Trouxeram para si, tornaram de si algo que antes era do mundo, né? Vocês interpretaram e trouxeram para si. Outras não. E essas outras você se desequilibrou. Você falou, caramba, quando o Evandro explicou o cluster ali, cara,
foi difícil, boiei, etc. E ele fala que o desenvolvimento da inteligência é isso, você se desequilibrar e se reequilibrar. Desequilibrar e reequilibrar. Pode ser o bebê com peito ou mamadeira ou a gente com tema super complexo. Então ele chama esse processo de equilibração. Então, basicamente, esses são alguns termos que estão por trás da teoria do Piaget. Com o objetivo o principal, você se adaptar à informação nova, né? Porque eu vou dar de cara com 18 anos ou com 28, eu vou dar de cara com o mundo e ter experiências diferentes. Então essa equilibração, ela vai me fazer eu me adaptar melhor, eu sofrer menos. Quando a gente olha... Faz sentido isso? Depois eu vou passar um videozinho para vocês olharem do professor de IP explicando toda essa trajetória, mas é onde está calcada E é muito louco, né? Porque a gente não gosta de se desequilibrar, né? Assim, a gente entra no mercado e tal, vai tocando, vai sendo promovido, vai sendo elogiado e tal, então a gente se desacostuma a estar desequilibrado, a estar incomodado, a não compreender totalmente, a não assimilar tudo, a gente fica incomodado, a gente associa a fracasso. E na verdade esse desequilíbrio é parte necessária do desenvolvimento, né? Então, porra, é bom que a gente se sinta desequilibrada. É engraçado que a IBM usa essa mesma metáfora de que é uma criança que está aprendendo, começando agora. Em relação ao Watson. Mas porque o termo vem daí mesmo. Então, quando você fala sobre inteligência artificial, ou pelo menos machine learning, esse learning deles, o que é marcante da definição é que você está criando um sistema algorítmico para se adaptar à informação nova. Por que uma base de dados, aquele 1 milhão de linhas lá do Pedro que veio aqui, 1 milhão de linhas sobre quem respondeu pesquisa ou não lá na Inside, tem essa base de dados, é uma base estática. Fiz o download, está lá, 1 milhão de linhas. Eu posso rodar um modelo de machine learning, um modelo estatístico que não seja machine learning lá. Eu vou chegar basicamente ao mesmo resultado, à mesma conclusão para interpretar. Então, qual que é a diferença de eu simplesmente rodar a técnica estatística aqui e tirar minha conclusão, quem responde a esse perfil, quem não responde, a probabilidade desse responder é tanto, ou aquele tem cluster, não tem cluster, eu rodar a estatística aqui e concluir, ou eu querer criar um modelo de machine learning em cima dessa fonte de dados. Se você criar um modelo de machine learning, qualquer linha nova, ele vai se adaptando. Perfeito. Se você fizer um outro, você vai ter que começar todo isso de novo. Perfeito. O modelo de machine learning ele tem o objetivo de prever bem o dado novo. Então, e o dado novo é o dado da venda nova, da pesquisa nova, de qualquer interação nova que você tenha com o mundo. Isso vai gerar vários desafios, mas especificamente quando você vai falar de machine learning, você está falando das mesmas técnicas estatísticas que você já aprendeu. Então vai ter clusters, você vai procurar lá o algoritmo de caminhos, etc., ou vários outros possíveis dentro de machine learning, mas você poderia rodar fora, com um objetivo mais de diagnóstico, e aqui com um objetivo mais que visa a automação, não necessariamente, mas que visa se adaptar à informação nova. O mercado vai me trazer informação nova, eu tenho que acertar. Tá, essa é a dinâmica, vamos pensar no modelo de machine learning. Mas o que nos diz também que não é porque é um buzzword, né, porque está na moda, que todo projeto de análise estatística que visa um diagnóstico ou visa uma tomada de decisão precisa ser machine learning, né? Porque se você não tem que se adaptar a uma informação nova, você só tem que concluir e atuar em cima, tudo bem ele ser espaçado, tudo bem ser uma base estática e não dinâmica. Então, alguns exemplos do que está rolando, provavelmente vocês já ouviram, eu vou passar mais rápido, até para a gente chegar, ter mais tempo de discussão aqui. Mas quando o Netflix começa a colocar capas diferentes do mesmo programa lá, você recebe uma capa, você recebe outra, etc. Você passa mais tempo, você faz maratona e você faz pingadinho, assistir, ou seja, todos esses dados dão origem a algumas decisões, ou seja, cada dado novo que entra vai ser preditivo da já que vai querer ver ou não esse programa de culinária, dado quanto tempo ela gastou, depois desse de culinária, em quais outros ela se engajou, ela assistiu mais de uma vez ou não, ela foi na adimplente depois ou não, né? Dados de negócio, dados de comportamento, etc. E dados de pessoas similares a ela. Então, tem uma decisão que é a capinha do Netflix, como que vai ser para ela, diferente de para mim.
Então, olha que legal, lembrando a lógica de Data Science, ele consegue devolver para a operação algo que vai otimizar num nível super granular, a partir de uma análise estatística de hipóteses bem feitas que vão dar origem a esse modelo. Mas disse que também fazem isso para a produção de conteúdo. Quais são as formas de narrativa, de personagem, de celebridade, etc, etc, de temas que estão gerando os programas que são mais assistidos. Como se fosse uma formulazinha, né? Óbvio que vai ter limitação, a gente não tem como saber por dentro como funciona, mas é possível. Se o fenômeno que é a nossa percepção sobre o entretenimento for preditível. Se você mudar a cada semana o jeito que você gosta ou não de algo, provavelmente não é. Então tem vários tipos de usos, tá? O Uber, quando vai decidir quanto que eu vou cobrar para cada bairro, para cada pessoa, quando o meu concorrente está com X% a mais ou a menos, e quanto que eu vou fazer esse balance entre a demanda e o número de carros que eu tenho, etc. É tudo baseado em machine learning, porque tem o dado novo sempre, e aqui necessariamente automatizado em tempo real, né? Não, ó que legal, o modelo do Pedro ele não precisa ser em tempo real, né? Ele pode tirar uma conclusão daquele 1 milhão de linhas, fazer um processo de ETL que a gente chama, né? Que é subir no nosso sistema lá um score de probabilidade do cara responder ou não, baseado, e mudar uma vez por mês. E tudo bem, se responder bem ao meu problema. Para o Uber, se não for real-time atualizado, automatizado, vai dar problema. Então corresponde muito ao problema. Mas no futuro vai ser mais fácil em situações como a de vocês, já todos os clientes, 1 milhão de linhas e tudo mais. Vai acabar sendo que a cada mês vão ter novas linhas, por mais que não seja. Sim, todo dia tem. Então, hoje já tem. De certa forma, o processo de machine learning ele vai sempre ser uma resposta mais rápida, de certa forma, a qualquer coisa. Sim. Então, tende a de que as pessoas vão direto para o machine learning no futuro, ou não? Eu acho que as pessoas já começam a planejar suas iniciativas direto pensando isso, porque em grande parte é um mindset. E tem outros problemas que surgem que é a atualização disso. Então muda o mercado um pouco. Entram outros players que fazem coleta online, a gente vira um programa de pontos e não remuneração por dinheiro, etc. Então o meu modelo ele vai estar desajustado, então a gente vai ter que começar a rever, tá? Mas como muitas empresas estão no zero hoje, o que a gente diz é muito melhor você pegar, rodar em cima desse 1 milhão de linhas, já acionar decisões e ter a conclusão sobre isso para depois plugar algo automatizado e ir aprendendo do que mirar no impossível, demorar 6 meses para fazer. Aqui tem várias outras áreas que estão caminhando com isso, né? Aquele exemplo, não sei se eu já dei, mas de empresas que estão evitando processos. Falei sobre isso? Processos judiciais? Então imagina que abri a geladeira, caiu na minha perna, a porta, isso realmente aconteceu. Daí eu ligo, dependendo do tema que eu falo, acidente versus não acidente, dependendo do tom de voz, Watson, Azure, etc. Vários desses fornecedores de tecnologia têm módulos de machine learning que conseguem identificar o tom da voz. Então o cara liga, nervoso, falando de um tema crítico, numa região do país em que Rio Grande do Sul, por exemplo, sempre dá ganho de causa contra os bancos, né? Tá. Lá, em geral, 50 mil reais de pagamento para quem reclamou. O sistema já dá na hora, na cara do atendente, fala, cara, resolve esse problema, dá uma super prioridade, faz esse tipo de iniciativa, porque tem 50 mil reais de prejuízo com alta probabilidade, 90% de probabilidade de a gente perder em até 2 anos. Então, que tipo de informação ele tem? Histórico de reclamação, histórico de processo, histórico das comarcas, e esse dado está sendo atualizado sempre, talvez com diferentes temporalidades, mas está sendo atualizado sempre e está entregue à operação. Assim, se você vai usar isso como tomada de decisão para reduzir, você pode usar isso de uma forma super antiética, né? Só aqueles que vão dar problema você atende, ou fazer algo mais bacana. Mas daí, Diego, você deu um exemplo mais civil, né? Como que eu trabalharia nisso no criminal, por exemplo, que acho que é um exemplo ali exato? Não, aquilo é só uma carta para remeter ao assunto justiça, tá? Não é um ponto específico. Então, na justiça no geral, você estava... Tem startups, assim, como a gente vê, fintechs, insurtechs, tem um mundão de law techs
e de medicina, etc., que estão super avançando, usando os mesmos princípios, assim, né? Como que eu consigo saber se um diagnóstico tem 90% de chance de estar um exame com câncer ou sem câncer, independente do que o médico falar. Então é uma coisa que está super avançando. Como eu sei que eu posso liberar o seu leito de hospital, independente da opinião do médico, ou dar uma recomendação, cara, libera esse cara, não vai dar problema, ele vai... porque é um puta custo para o hospital. Então, cada uma das áreas está criando as suas techs basicamente em cima dessas mesmas coisas. Depois eu mando para vocês, tem essa notícia, mas depois eu mando o site da empresa. Eles começaram a tentar, um fundo que começou a tentar prever qual startup vai bombar a partir de dados secundários. Quais são as hipóteses? Esses caras receberam aporte de investidores, aumenta a probabilidade de sucesso. Está contratando mais e mais ao longo do tempo, aumenta a probabilidade de sucesso. Tem alguns dados públicos, muito mais do que no Brasil, aumenta a probabilidade. Dizem que acertaram 10 anos atrás que o Netflix ia bombar. Devem ter errado pra caramba, né? Mas, dentre 1000 empresas que eu falei que ia dar certo, mas é uma lógica, assim, pensa um fundo de investimento, a gente já conversou com alguns, os caras, feeling, é quem eu conheço, que conhece quem, que vai falar, os caras pouquíssimos têm método de exploração, priorização para, cara, eu vou olhar 10 empresas no detalhe, entendeu? Mesmo fundos que são, tem muito dinheiro, ainda não tem método, porque, tipo, isso é uma empresa que teve, super notoriedade porque começou a usar machine learning com algumas hipóteses bem feitas sobre o que vai ser preditivo de uma startup bombar ou não. Mesmo que, que legal, mesmo que ele não tome a decisão de onde vou investir, ele pode reduzir super a complexidade. Bom, vou olhar para poucos, tá? Vou passar mais rápido aqui para a gente avançar. Quando você olha para essas marcas, essas empresas e algumas outras, elas são grandes... vocês sabem como funciona? A Azure, o Watson, etc. Sim, não, mais ou menos. Sim. Fala, Tadão. Dá um overview. Quem balança a cabeça. Você diz ela como serviço, né? Como serviço para nossa questão de machine learning aqui. Para tentar explicar, acho que ela é uma grande máquina. É uma máquina, fala que não tá, mas é uma máquina que a gente usa, a gente paga por quanto usa ela. E ela tem uma base, no caso do Watson, ela aprende com as várias interações que tem. Ela pode compartilhar aprendizado, ela pode ser aprendizado específico. No caso do Bradesco foi interessante, que ele ficou fixo, assim, ele limitou, eu vou usar o meu conhecimento para mim só. Agora tem empresas para compartilhar custo, elas colocam aprendizados dela lá, elas rodam algoritmos, rodam máquinas de aprendizado, e eles compartilham essa informação. Aí tornam... Eu acho que é o princípio da cloud, né? Usar Exato. O lance da nuvem é essencial aqui para o entendimento. A Microsoft, a IBM, etc., eles têm dentro deles os algoritmos de machine learning e vários outros. Assim. Você tem ferramenta de reconhecimento facial, tem ferramenta de chatbot, tem ferramenta de clusterização, eu tenho os algoritmos já prontos. A regressão que o Evandro fez aqui no SPSS para o lance dos imóveis, tem lá dentro. É como se fosse uma SPSS, que é um software da própria IBM, né? Mas que você faz a estatística aqui ad hoc no seu próprio computador, é como se isso estivesse na nuvem. Então, ele está preparado para receber sim um Excel que você faz lá e roda os algoritmos que eles já têm prontos. Ele está preparado para você plugar uma lógica de streaming, então todo tweet que aparecer eu já vou rodar. Algoritmo de sentimento, essa frase é 95% positiva. E para quem for positivo eu já vou ter a ação XYZ. Ele tem dentro dele tanto algoritmo quanto acionamento de algumas decisões possíveis, tipo o chatbot, uma resposta que você dá e já cria uma interação. Porém, a lógica toda é que quanto mais qualquer empresa pode usar, a gente na Ilume pode criar um chatbot usando o Watson open, né? Assim, a gente não precisa contratar a consultoria da IBM para fazer isso, está lá para a gente usar e criar o chatbot para falar com o nosso ativador de pesquisa na Inside. A grande questão é, mas a IBM está perdendo dinheiro com isso? Está deixando? Não, quanto cada linha que um ativador nosso conversa com o bot, ele está ganhando dinheiro vendendo a nuvem dele para a gente, né? Então eles ganham, é um negócio de cloud, né? É um negócio de nuvem que por acaso
tem um monte de algoritmos, de 1000 coisas de machine learning lá dentro para que as empresas comecem a usar espontaneamente, independentes de consultoria ou não da IBM, que eles vendem a consultoria e vendem também a cloud, mas eles querem que a gente use para ganhar com a nuvem. E óbvio, a Microsoft está nessa, a AWS está nessa, a Amazon, etc. E, obviamente, tende a ter uma queda de preço ao longo do tempo. Basicamente é um negócio de commodity, né? Só que ainda pouco a pouco a gente usa e o preço não é tão barato. Mas é um negócio de commodity, então é um grande negócio de concorrer para quem vai... A nuvem de quem que eu vou usar? Só que depois que você compromete que eu vou usar o Watson para BIA e tá tudo lá, assim, os regionalismos de como fala a conta corrente no Nordeste, aprendeu e vai ficando mais acurado ao longo do tempo, qual que é a chance de você trocar a IBM pela Microsoft Azure? Você se pluga neles por longo prazo, né? Então esse é o negócio dos caras, né? O Uber tem o serviço de transporte com um preço acessível, mas tem um limite lá. Se você precisar usar todo dia, toda hora um Uber, ele sai mais caro que eu tenho o meu. Sim. O uso da cloud é mais ou menos a mesma Perfeito. coisa. Se eu uso 24 horas por dia um computador na nuvem, é óbvio que é mais caro. É caro. Agora, se eu uso 1 hora por dia, ele é mais barato. E depende do E aí problema essa que ele é a- resolve, né? O tamanho do problema que ele está resolvendo para a sua operação, para o seu negócio. Mas Esse ele não compartilha essa inteligência que eu estou gerando. Tipo, ele não, os modelos, ele, porque eu acho que para eles, enquanto negócio, o bom de deixar open source é isso, né? Deles ganhando inteligência, dos modelos irem ganhando inteligência. Mas entre as empresas não acontece um compartilhamento de alguma forma? Depende do modelo de contratação. Porque, por exemplo, o Bradesco, com certeza, ele fez todo esse aprendizado de voz, é deles, eles não abriram assim. Mas empresas pequenas que querem usar o Watson, eles usam com um preço bem acessível, mas eles compartilham conhecimento, não é compartilham dado. Sim. Quem sabe que o dado tem... O modelo está aprendendo e eu estou Ele é um compartilhando. algoritmo de acerto. Ele foi melhorado porque outras pessoas usaram. Aprender que se uma pessoa se comportar de tal jeito, a resposta é tal, independente Vão aprender a tática do palavrão do Bazan com a NET e aprendeu com a NET, usa para todas as outras de telefonia. Porra, não sei o que, o bot. Não, o dado é inteligência. Né? Exato. Agora, por exemplo, a gente trabalhou num projeto para o Virtus, que é o carro conectado lá da Volkswagen, já tem um manual para o carro. Manual digital, então você pergunta cadê o macaco, ele te explica com voz, etc. E tem um puta trabalho sobre regionalismos. Isso certamente é Volkswagen, se a Fiat quiser fazer, tenha seu trabalhão, seu prazo, seu custo, etc. E constrói o seu. Né? Então isso é realmente super ad hoc. Tá? Mas, por exemplo, isso ele você não poderia contratar falando assim, não, vou fazer, e aí depois se outra empresa, sei lá, Ford quisesse fazer um carro com essa inteligência, ele já poderia ter o regionalismo embutido. Sim, é uma negociação, né? É que... Mas se a gente faz para a IBM, entendeu? Se a gente faz projeto para a IBM permite que todo mundo quiser entre lá. Talvez isso ajude a IBM a prospectar outras automobilísticas que, se isso for virar um padrão, ninguém mais vai ter manual, vai ter todo mundo digital, e a IBM acha que vai ter uma receita recorrente no futuro com isso, talvez lá. Agora... A gente cobraria 10 vezes mais também, né? Exatamente. Revendido, placado. Exatamente, Bom, vamos lá, para a gente caminhar. Tem algumas questões relacionadas aos modelos de machine learning. A principal e a que mais se fala é a questão do overfit. Overajuste, né? Sobreajuste. Qual que é a ideia? Imagina que eu quero prever aqui o trânsito na Vila Madalena. E daí aqui eu tenho o volume de trânsito ao longo dos dias, né? Eu poderia fazer horários, poderia fazer várias coisas. Eu tenho essa obedece aqui do trânsito ao longo dos dias. Por que, ao querer prever no dia 11, 12 aqui qual será o trânsito, por que eu simplesmente não completo os pontos aqui com essa cobrinha que está acontecendo? Ou seja, já que é terça, vamos pegar todas as outras terças, ou simplesmente completar aqui e vai ser 200. Uma ideia mais simples de... Você não olha toda a sua base de dados e infere o padrão. Por que você precisa de machine learning para
acertar qual que vai ser o trânsito.